70 mil anos atrás, a gente era só mais um primata vivendo anonimamente num canto da África. Uma criaturinha bem irrelevante, aliás, bem no meio da cadeia alimentar. E hoje? Bom, hoje a humanidade domina absolutamente cada centímetro do planeta Terra. Tem o poder de criar vida em laboratório e a capacidade de destruir o próprio mundo em questão de minutos. Mas como a nossa espécie passou dessa total insignificância biológica para o controle absoluto de tudo? Nesta análise, a gente vai desvendar os mecanismos ocultos por trás da nossa própria história. Pensa no peso dessa ideia por um segundo. Nossos ancestrais passavam os dias literalmente comendo tutano de osso que sobrava das carcaças deixadas por predadores muito maiores. É duro admitir, mas não tinha absolutamente nada de especial na nossa biologia. A gente precisa contrastar esse começo super humilde, lá na base da cadeia alimentar, com a nossa dominação atual para conseguir entender a maluquice do que aconteceu a seguir. Vamos para a parte 1, o fenômeno Sapiens e o impacto cultural de um livro transformador. Para decifrar o código da nossa evolução, a gente vai mergulhar nas ideias de Sapiens, do Yuval Noah Harari. Essa é uma obra monumental, que já vendeu mais de 25 milhões de cópias e fez muita gente repensar como as engrenagens da nossa sociedade funcionam de verdade. Toda a nossa jornada gigante pode ser mapeada em 3 grandes saltos. A Revolução Cognitiva, há 70 mil anos, a Revolução Agrícola, há 12 mil anos, e a Revolução Científica, há meros 500 anos. E para entender como chegamos aqui, a gente tem que olhar para o primeiro e mais importante desses saltos. E aqui que a gente descobre o nosso verdadeiro superpoder. O segredo da nossa dominação não está na força bruta, nem mesmo na inteligência de um único indivíduo. A mágica está na nossa capacidade bizarra de viver numa realidade dupla. Enquanto todos os outros animais vivem presos à realidade objetiva, tipo o cheiro de um leão ou a temperatura da água, nós, os sapiens, conseguimos navegar o tempo todo para uma realidade imaginada. Parte 2, a Revolução Cognitiva e o nascimento das ficções compartilhadas. A evolução meio que nos deu um código de trapaça com a linguagem, mas a gente ainda esbarrava num limite natural. Na biologia existe um conceito chamado número de Dunbar. Ele basicamente explica que a cooperação natural entre primatas, que é mantida na base da convivência e da fofoca, simplesmente desmorona quando o grupo passa de 150 indivíduos. Ou seja, para juntar milhares ou milhões de pessoas, a gente precisava de algo que fosse muito além da nossa biologia básica. E a sacada genial para driblar esse limite foi a ficção coletiva. Lendas, deuses, tribos, tudo isso virou uma cola invisível unindo massas de pessoas. Pensa na ironia. Nenhum chimpanzé no mundo conseguiria convencer milhares de outros chimpanzés a carregar pedras para construir uma pirâmide gigante, prometendo bananas infinitas numa vida após a morte. Mas, por acreditarmos coletivamente nessas abstrações, milhões de humanos que nunca se viram na vida conseguem trabalhar juntos com uma eficiência assustadora. E se engana muito quem acha que a gente deixou a era dos mitos para trás, viu? Se a gente ligar os pontos entre as fogueiras dos nossos ancestrais e as salas de reunião das grandes empresas de hoje, a gente percebe que nações, leis e corporações funcionam exatamente com a mesma mecânica das religiões antigas. Hoje em dia, um juiz ou um advogado atua na prática como um xamã moderno. Uma empresa não tem corpo físico, ela só existe porque a nossa imaginação coletiva e o sistema jurídico concordam que ela está lá. Parte 3. A armadilha agrícola e a ilusão do progresso biológico. Depois de dominar a mente, a humanidade foi lá e conquistou a Terra. Mas essa segunda grande revolução carrega um lado brutalmente sombrio. A gente sempre escuta que a agricultura foi o grande triunfo da civilização, né? Mas olhando de perto, parece mais um pacto terrível, onde a espécie até prosperou em números, mas o indivíduo sofreu demais. Isso nos leva a uma das afirmações mais provocativas dessa análise inteira, a de que a Revolução Agrícola foi, na verdade, a maior fraude da história. Afinal, o que a gente sacrificou quando plantou as primeiras sementes? Vamos olhar para os fatos nus e crus. Os caçadores-coletores tinham uma dieta rica e super variada, trabalhavam poucas horas por dia e quase não sofriam com grandes epidemias. Em compensação, os primeiros agricultores viviam com as costas curvadas no sol o dia inteiro, comiam uma dieta super pobre, baseada basicamente num único grão, e viviam cercados de doenças vindas dos animais que domesticaram. A grande ironia evolutiva aqui é que não fomos nós que domesticamos o trigo, foi o trigo que domesticou a gente. Nós trocamos a qualidade de vida individual por um crescimento populacional em massa. Parte 4. O poder dos mitos e os sistemas invisíveis de controle global.
Com o aumento absurdo das populações, as vilas viraram cidades, e as cidades viraram imensos impérios. E para não deixar essas civilizações gigantescas entrarem em colapso, abstrações ainda mais sofisticadas tiveram que ser criadas. Surgiram as 3 ordens universais. Elas são, de forma literal, o software que roda toda a civilização moderna: dinheiro, impérios e religião. Juntos, eles atropelaram os nossos limites biológicos, padronizaram as regras em escala global e forjaram um mundo conectado que a gente vive hoje. E no meio dessas ordens, o dinheiro se revela como o mito mais poderoso de todos. Ele é um sistema puramente psicológico de confiança mútua. É muito louco pensar que hoje, mais de 90% de toda a riqueza global não existe fisicamente. São só pixels no servidor de banco, dados fantasmas. O dinheiro é a única linguagem verdadeiramente universal que a humanidade já criou. Ele cruza absolutamente todas as barreiras, fazendo com que pessoas que odeiam os deuses umas das outras confiem, sem questionar, no mesmíssimo pedaço de papel ou código na tela. Chegamos à parte 5, críticas e controvérsias e o atrito entre a ciência popular e a academia. É claro que afirmações tão gigantescas sobre toda a história da humanidade não iam passar batidas pela ciência. Para mantermos nossa análise bem embasada e neutra, a gente precisa olhar para a resistência que essas ideias sofrem. É um verdadeiro choque de perspectivas. De um lado, você tem uma adoração cultural imensa, com líderes globais tratando o livro quase como uma revelação. Do outro, rola um atrito forte na academia. Muitos historiadores e antropólogos enxergam a narrativa como infotenimento, dizendo que a obra simplifica coisas demais para soar interessante. Sendo totalmente imparciais aqui, as críticas acadêmicas apontam que a vida dos caçadores-coletores estava longe de ser um paraíso pacífico. As taxas de violência entre tribos eram comprovadamente altíssimas. Além disso, os especialistas argumentam que focar apenas nas doenças e no trabalho duro da agricultura ignora o fato de que foi exatamente essa estabilidade que permitiu a nossa especialização. Foi a vida nas cidades que abriu espaço para a arte, para a escrita e para o avanço tecnológico. No fim das contas, os dois lados oferecem lentes essenciais para a gente dissecar o nosso passado. Parte 6, o futuro da humanidade, a revolução final e o fim dos sapiens. Independente de como a gente julgue a agricultura, o fato é que chegamos num nível de poder absoluto. E isso nos empurra para o grande clímax da nossa história, a revolução científica. É o momento exato em que a humanidade para de apenas tentar sobreviver e passa a deter poderes assustadores. Tudo isso começou há cerca de 500 anos com a simples coragem de assumir: nós não sabemos de tudo. Assumir essa ignorância impulsionou a ciência, acelerou o capitalismo moderno e deu a largada numa corrida tecnológica que agora esbarra de frente no transhumanismo. E é aqui que a gente encara a possibilidade mais perturbadora dessa jornada inteira. A nossa obsessão em dominar o ambiente através de algoritmos e engenharia genética pode simplesmente tornar o Homo sapiens obsoleto. Pensa bem, o mesmo primata frágil que dominou o mundo criando mitos invisíveis está, neste exato momento, construindo deuses inorgânicos de silício e inteligência artificial. E essas criações podem, muito em breve, projetar a espécie que vai nos substituir. Olhar para essa reflexão dá um peso imenso na consciência sobre o que nós nos tornamos. A gente atravessou milênios moldando a Terra do nosso jeito, curando doenças, conectando continentes inteiros. Mas a grande tragédia filosófica da nossa espécie é justamente essa. Nós conquistamos um poder de deuses, mas não temos um manual de instruções. A gente cria coisas sem parar, sem saber para onde ir e consome de forma implacável sem nunca alcançar um estado duradouro de paz e satisfação. O que nos deixa de frente com essa última pergunta fundamental? A gente acumulou deuses, mitos, dinheiro, impérios e tecnologia. Transformamos montanhas em cidades de concreto e espelhamos a nossa consciência em redes de dados. Mas, no final dessa épica jornada evolutiva toda, a qualidade da nossa experiência de vida melhorou de verdade? Será que ter o controle do planeta nos trouxe o que a gente realmente procurava? Fique essa reflexão profunda para a gente digerir. As engrenagens da história continuam girando e o próximo capítulo, inevitavelmente, vai ser escrito pelas ficções nas quais a gente decidir acreditar hoje.